lá, já parou para pensar em dançar, não para acertar uma coreografia, mas para, de verdade, encontrar o silêncio? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa prática que propõe exatamente isso. É uma jornada para dentro de si, chamada Dancing in Flow, uma experiência de meditação em movimento que dura 60 minutos. Vamos entender como é que isso funciona? Essa frase, olha, ela resume tudo. Num mundo onde a nossa mente está sempre a 1000 por hora, a proposta aqui é inverter completamente a lógica. A ideia não é focar em acertar os passos, mas sim em se entregar ao fluxo, deixar o corpo assumir o comando e, finalmente, dar aquela pausa que a mente tanto precisa. Mas então, o que é exatamente o Dancing in Flow? Bom, é uma criação de Carolina Neri e Seal Bowman, e é basicamente uma hora inteirinha dedicada ao movimento puro. Imagina só, sem pausas para explicações, sem nenhuma interrupção. É só música e dança, do começo ao fim. Uma ideia que parece simples, né? Mas os resultados, eles são muito profundos. E para a gente entender de verdade essa prática, o segredo está não só no que acontece, mas olha que interessante, no que não acontece. O ambiente é a chave de tudo, e o elemento mais poderoso, talvez, seja a falta de uma coisa que a gente sempre espera numa aula: a fala. E aí que entram essas regras, que são a base da experiência. O mais curioso é que todas elas servem para uma única coisa: desligar o nosso julgamento, a nossa análise mental. Sem correções, sem conversa, o cérebro para de ficar tentando acertar e o corpo finalmente ganha permissão para simplesmente ser. Esse silêncio não é um vazio, muito pelo contrário, é ele que cria o espaço para a gente se expressar de verdade. Com esse cenário de silêncio todo preparado, a jornada de 60 minutos finalmente começa. E ela não é aleatória, não. Ela é toda estruturada para guiar quem está dançando para uma verdadeira transformação interna, que vai daquela agitação inicial até um estado de presença plena. A experiência se divide em 4 momentos bem claros. Nos primeiros 15 minutos, é super normal a mente ainda estar a 1000, sabe? Tentando entender tudo. Aí, aos poucos, no segundo bloco, o corpo começa a achar o seu ritmo. É no terceiro bloco que a mágica acontece. A mente finalmente se rende e o prazer de se movimentar toma conta. E nos últimos 15 minutos, muita gente relata que entra num estado onde a dança simplesmente flui, sem esforço nenhum, quase como se o corpo dançasse sozinho. E toda essa estrutura, sabe, esses 4 blocos, eles têm um objetivo muito claro: facilitar uma mudança fundamental na nossa percepção. É uma transição intencional, que sai do controle da mente e vai para a sabedoria intuitiva do corpo. A transformação é exatamente essa aqui. A gente sai de um estado de controle, com a mente agitada, obcecada em fazer tudo perfeito, para um estado de pura presença. A mente se aquieta e o foco muda da performance para a alegria do movimento. É a grande diferença entre pensar a dança e finalmente sentir a dança. Tá, mas e aí? No final dessa jornada de 1 hora, o que fica? O que a gente colhe nesse tempo de silêncio e movimento? Os resultados são incríveis e acontecem em vários níveis. Fisicamente, o corpo ganha uma confiança nova e a técnica vai melhorando de forma orgânica, não porque alguém corrigiu, mas pela repetição consciente. E mentalmente, que talvez seja o maior ganho de todos, a prática abre uma porta para um estado meditativo bem raro, que deixa a mente mais calma, mais focada, um efeito que continua mesmo depois que a música acaba. Bom, ouvindo tudo isso, uma pergunta que sempre aparece é: mas será que isso é para mim? Eu preciso saber dançar para participar? E a resposta é um grande sim, com certeza. A prática foi pensada para todo mundo, de todos os níveis, de todos os estilos de dança. Não precisa de experiência nenhuma, porque o foco aqui não é a técnica, é a conexão. É um convite aberto para qualquer pessoa que queira se explorar através do movimento. No fim das contas, talvez a melhor forma de descrever o Dancing in Flow não seja como uma aula, mas sim como um convite. Um convite para a gente experimentar um jeito diferente, mas intuitivo, de habitar o nosso próprio corpo e a nossa mente. E para terminar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. O que será que uma pessoa consegue descobrir sobre si mesma, sobre seu corpo e sua mente, se dedicar 1 hora inteira ao movimento contínuo, livre de qualquer julgamento, de qualquer palavra? A resposta talvez a gente só encontre na própria dança.